Oi, pessoal, tudo bem? Aqui em casa eu tenho escolhido um dia da semana para eu fazer bastante comida para o resto da semana. E hoje é um dia em que eu tenho que fazer bastante coisa, porque eu preciso fazer arroz, eu preciso fazer feijão e preciso fazer a mistura de hoje e deixar pelo menos mais algumas misturas prontas aí para a gente só complementar no decorrer da semana e não ter que ficar cozinhando, sujando 4, 5 panelas, né, todos os dias. Então eu gosto de fazer o que tem que fazer, o básico, arroz e feijão, e já vou criando mais alguns pratos para a gente comer no decorrer da semana. Esse é um vídeo de marmita família, né, porque eu não faço mais uma marmitinha para cada um, e sim um marmitão para todo mundo, né, separando por pratos mesmo. Então, eu comecei aí mostrando para vocês que eu tô cozinhando o meu feijão. Hoje é dia de cozinhar feijão. Eu não tenho cozinhado mais 1 quilo de feijão. Eu não gostei muito da experiência. Pode ser que um dia ou outro eu cozinhe, mas eu prefiro cozinhar, sei lá, meio pacote. Acho que é melhor, fica menos impressado na panela, não sei. Eu tô preferindo fazer assim, ainda que eu tenha que cozinhar vezes na semana. Então, já vou cozinhar um feijão temperadinho, tá? Para dar menos trabalho depois. Isso não quer dizer que a gente não possa também refogar, tá? Tipo, amanhã eu tô com vontade de comer um feijão bem refogadinho na hora com alho. É só pegar esse feijão e refogar. Aí, no caso, eu não vou acrescentar sal, né? Porque ele já tem sal. E agora eu vou tampar, já coloquei a água, vou deixar cozinhar. Enquanto cozinha, eu vou preparando os outros pratos. Agora eu vou fazer uma lasanha de berinjela. Não tem muito segredo, é fazer molho e camadas e queijos e recheio que você preferir. Mas eu vou usar o tomate pelado, mas como ele vem de pedaço, é uma promoção que o Fred pegou. E como ele vem de pedaço, eu coloquei no triturador e só triturei com temperos, tá, gente? Ah, aqui eu tô mostrando pra vocês, ó, que eu já cortei batata doce, inhame e vou congelar tudo isso, vou guardar esses ovos, porque depois já fica mais fácil para mim, eu consegui fazer isso também. Aqui já tá o molho batido, com tempero, com sal, com tudo. Gente, eu não vou cozinhar ele porque a berinjela vai pro forno, né? Então eu vou só depositar aí camadas no fundo. Eu não coloco muito, quando eu vou fazer qualquer lasanha, eu não coloco muito no fundo mais. Eu coloco pouco, porque depois o que a gente coloca por cima, ela vai escorrendo pro fundo, né? Pessoal, a minha câmera desligou e eu não vi, mas aí eu coloquei berinjela, coloquei queijo, coloquei molho, o molho sempre tem que ir com a berinjela, tá? Então agora eu tô colocando molho, aí se tiver mais berinjela, coloca molho, coloca queijo. Eu não tô usando presunto nem outro tipo de recheio, apenas mussarela cortada. E aqui tá, ó, montadinha a nossa lasanha de berinjela. Agora eu vou apenas colocar queijo parmesão ralado por cima, aquele queijo bonito que ele é ralado assim bem comprido. Eu acho ele super bonito. Vou colocar aqui, essa travessa minha ela é ótima, porque ela já tem tampa, então eu vou tampar e vou colocar na geladeira, porque não é para hoje, tá? É para daqui 3 dias. E ela fica 3 dias na geladeira, mas se quiser pode congelar também, tá, gente? Então eu vou finalizar aqui, tampar e colocar na geladeira. Bom, eu enchi a forma e sobrou alguns pedaços de berinjela. Então, eu vou picar e vou fazer refogado, que fica uma delícia, tá? Então, numa frigideira eu refoguei cebola, alho e tomate. Vou deixar dar uma murchada boa e depois eu vou colocar a berinjela picada. Gente, fica muito bom. Agora é só colocar aí os pedacinhos de berinjela, a Alice e o Fred estão falando ao fundo. E aí, gente, é colocar sal, tempero que você gosta, tampa, deixa juntar água. E depois, qualquer coisa, vocês, se precisar, põe um pouquinho de água. Se não, é só isso mesmo. Aí você vai deixar cozinhar até o gosto, né? Eu gosto bem molinha, gosto tipo um patezinho. Ó, vou tampar, deixar juntar água, vapor, se precisar coloco mais um pouco. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? E esse, pessoal, é a berinjela finalizada. A porção é pequena, mas quem come é só eu e o Fred. A gente gosta também de passar no pão e comer como sanduíche. Então agora vai pra geladeira, fica bem geladinha, fica uma delícia.
Tô refogando aí um pouquinho de alho e cebola. Vou fazer uma abobrinha aí diferente e vou mostrar para vocês como que eu aproveito o momento que eu estou fazendo almoço já para criar pratos e assim eu posso ter comida para a semana inteira, né? Existem alguns pratos que são possíveis congelar ou mesmo guardar na geladeira. E assim a nossa vida fica mais prática na cozinha, né, gente? Quem não gosta de praticidade? Eu amo. Além do alho e cebola e sal, eu coloquei um pouquinho de curry também e um pouquinho de orégano, porque o Felipe adora. Essa é a primeira fase da nossa abobrinha, tá? Mas depois a gente vai colocar ela numa forma e vamos terminar ela para que ela fique mais gostosa e ela é mais apreciada da forma que eu vou fazer pelas crianças. Aqui também eu vou acrescentar um pouquinho de quinoa para que ela fique mais nutritiva. Eu não gosto de pôr assim o mesmo cereal, igual pus no arroz e pus na abobrinha, mas é porque essa abobrinha ela já acaba hoje e o arroz continua alimentando as crianças, né? Agora eu vou reservar a nossa abobrinha para poder fazer o arroz e outros pratos. Aqui eu estou refogando cebola, depois eu vou jogar alho para a gente fazer arroz. E vou fazer 800 gramas de arroz, que é o suficiente pra gente almoçar, jantar, durante mais ou menos 5 dias. Porque eu e o Fred, a gente come pouco arroz. O Fred come de vez em quando, mas o arroz dele é integral. Depois de bem douradinho o alho, eu joguei o arroz, eu vou fazer arroz branco hoje. E depois eu já joguei quinoa também, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de quinoa em flocos mesmo. Porque assim ela fica bem discreta no arroz e eu aumento o valor nutritivo aí desse arroz para as crianças. Principalmente a Alice, que quase não come fruta. Quer dizer, fruta até que ela come, ela quase não come verdura e nem tá querendo comer carne. O arroz já cozinhando em água, eu peguei a abobrinha, coloquei nessa assadeirazinha aí, eu adoro essa assadeira. Deixei bem apertadinha, como se fosse uma torta. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar queijo, aquele queijo ralado bem grosso, que fica bonito. Então, eu vou colocar por cima, tá? E vou reservar. Na hora de servir, eu coloco no micro-ondas por uns 5 minutos, só para gratinar o queijo, porque a abobrinha já está pronta. Gente, os meninos adoram, os maiores. Mas você pode fazer no forno também, se você preferir, tá bom? Você pode também colocar tomates antes de colocar o queijo e você pode também tampar e guardar na geladeira para consumir em até 3 dias. Nosso feijãozinho já tá cozido, mas a gente gosta de caldo mais grosso, então o que que eu vou fazer? Ligar o fogo baixo e deixar ferver até ficar na consistência que a gente gosta. Se ele cozinhar mais que isso, a gente não se importa. A gente não importa mesmo de comer aquele feijão assim meio derretendo, sabe? Pra gente é até mais gostoso. Bom, pessoal, essas aqui são as minhas marmitas que eu coloco arroz, eu tenho 4 delas. E a outra que eu vou colocar é essa aqui, para completar os 5 dias, né? Essa outra é dividida, então no lado eu vou pôr arroz, do outro lado eu já ponho feijão pra gente comer hoje na janta. E essa aqui dá pra almoço e janta do dia seguinte, só que aí vai ser só arroz. E o feijão eu vou colocar num tupperwarezinho que eu tenho, que é bem prático, ele é quadradinho, bem prático pra colocar feijão, até porque o feijão, o volume é menor, né? Bom, pessoal, aqui agora eu tô fazendo as marmitas, eu vou começar a fazer a marmita do arroz, e é mais ou menos 2 colheres dessa aí para cada criança, né? É claro que a Alice come menos, mas eu conto 2 para ela, então é 2 pro almoço, 2 pro jantar, para cada um deles. Então, são mais ou menos 6 colheres dessa, mas a gente sempre põe mais um pouquinho, é uma porção que às vezes ainda sobra, tá? Então, é importante a gente colocar tudo certinho, a quantidade que eles comem, né? Essa marmita é só para os 3. E assim a gente evita ficar tirando da geladeira mais do que a gente vai precisar para cada refeição, né? Agora eu vou fazer a marmita dos feijões. Eu uso esse aqui que é estilo o jeitosinho da Tupperware, só que ele é um pouquinho mais alto. Gente, a ideia é que um desse dê para almoço e janta, tá? Mas acaba sobrando um pouquinho. Eu gosto desse mais compridinho, mas eu tenho os menores também. Aí é isso, então eu vou colocar aí, eu também meço por 2 colheres para cada criança.
mas sempre sobra um pouco porque eles não comem assim aquela pratada, eles não fazem, mas é claro que sempre tem na geladeira, caso eles queiram, é só esquentar um pouco mais das outras porções. Aqui eu tenho os marmitões, que é estilo aquela que eu coloquei arroz, só que ela é maior, é onde eu coloco as minhas folhas. Às vezes eu coloco também frutas picadas, mas como eu tô agora comprando bastante folha, eu costumo pôr alface em uma e os outros tipos de folha, rúcula, agrião, eu coloco na outra, tá? Então, no dia de comer, é só montar a salada, já tá tudo lavadinho, escorridinho. Vou até mostrar pra vocês como que eu montei a saladinha de hoje, ó. Tá? Aí eu coloquei os pesadinhos por baixo, ó, tomate, pepino e aqui os tomatinhos. Aí se sobrar, eu guardo desse jeito na geladeira, depois a gente só acrescenta mais folhas, tá? Se caso sobra. Se não sobrar, eu fiz na verdade para ser consumida agora na hora do almoço. Então já deixo prontinho sem tempero. Então, como eu tenho ainda feijão na panela e arroz na panela para hoje, essa aqui eu vou consumir na verdade na janta. Eu fiz um purê de abóbora, tá? Refoguei na manteiga, deixei bem temperadinho, já pus aqui na assadeirinha. Aqui eu tenho salada de vagem com cenoura que eu cozinhei. E aqui eu vou fazer uma farofa de ovo com um pouquinho de quinoa, pouquinho, e aveia em flocos, tá bom? Então, eu vou começar aí aquecendo o óleo vegetal, qualquer óleo vegetal. Vou colocar cebola, alho picadinho, refogar bastante para ficar bem gostoso. E aí vocês vão vendo aí como que eu vou fazer. E os farináceos eu coloco a olho. Hoje não vai ter arroz nem feijão para fazer, porque eu já tenho o arroz e feijão de ontem que eu guardei. Acrescentei um pouquinho de repolho, não é muito, só um pouquinho mesmo. E continuei refogando. Depois eu acrescentei um pouquinho de páprica defumada, coloquei também sal e um pouquinho de curry. Um pouquinho de sal no ovo. Vou deixar ele dar uma estouradinha aqui e depois eu mexo, tá? Que senão ele fica muito moído. Porque eu gosto que ele fica com os pedacinhos não muito pequenos. Bom, depois do ovo já fritinho, eu coloquei o aveia em flocos fino, mas não é aquela muito fina que parece farinha de aveia não, tá, gente? Esse flocos é um flocos um pouquinho mais fininho, eu acho que dá super certo, mas pode pôr em flocos grossos também, mas eu prefiro esse aqui ainda mais porque as crianças comem. Uma coisa que fica muito bom aqui, refogar também antes de colocar o ovo, é cenoura e abobrinha bem raladinha, também já fiz. E as crianças comem de boa. Pode acrescentar também quinoa, mas eu não acrescentei porque eu já acrescentei em outros pratos, tá? Então, quinoa nem chia eu não acrescentei. Gente, fica muito gostoso, as crianças comem super bem. Você pode pôr salsinha, cebolinha, eu tava sem, mas quando coloca fica muito bom. E é isso, pessoal. Então, a gente tem aí mais um complemento, tá? Pro almoço de hoje, né? E vocês podem ver que fica bem mais prático, porque hoje eu não preciso, eu tô cozinhando, mas não preciso cozinhar arroz, feijão e mais a mistura de hoje. Eu vou cozinhando só a mistura, tá? Olha só como ela ficou. Se você coloca como eu coloquei o curry deixa ela bem amarelinha e lembra aquelas farofas prontas.